Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhora e Senhores Jornalistas, esta nossa reunião de hoje da Assembleia Municipal, uma reunião extraordinária, será seguramente uma reunião histórica, por várias razões e, sobretudo, pela possibilidade de refletirmos, com o detalhe possível, sobre uma matéria tão importante como é a que está em cima da mesa e agendada, a descentralização administrativa. Para retomar o fio à meada, lembro que para as autarquias portuguesas isto é uma matéria que vem sendo propugnada, defendida, impulsionada desde, para aí, meados da década de 80. E ao longo do tempo foi algumas vezes intentada, nunca foi conseguida. O princípio geral, porque nos pautamos, e sobretudo a partir de um congresso também histórico, em 2015, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em que todos os municípios devidamente representados e reunidos deliberaram por unanimidade que este era um objetivo político essencial. 2015. Muito trabalho foi desenvolvido, alguns com profundidade e estudos muito significativos, e consolidou-se a partir de determinada fase com o princípio da confiança negocial, lealdade negocial, confiança recíproca, construção de soluções para os problemas com que nos debatemos. Como todos têm a percepção e conhecimento, Portugal é identificado como um dos países da União Europeia com um perfil mais centralizado e centralizador. Isso compromete, e comprovadamente, o processo de desenvolvimento equilibrado dos vários territórios, dos vários municípios, tem vindo a cristalizar desigualdades e distancia-se dos mais progressivos e socialmente justos da União Europeia. Vejamos, se observarmos um mapa de Portugal, feito com base em critérios técnicos exatos, sobre a desertificação, sobre o despovoamento, sobre os níveis de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento, não podemos deixar de ficar preocupados com a radiografia do que é, com dados objetivos reportados a 2017, com a radiografia que é o continente português. Os chamados territórios de baixa densidade surpreendem-nos e resultam numa radiografia que é obviamente impressionante e que nos deixa altamente mais preocupados. O mapa é este, o que está a azul é a designada baixa densidade, o que está a vermelho são municípios que têm freguesias que são de baixa densidade e o que está a branco são os que não são essa caracterização. Este mapa impulsionou-nos para, com determinação e redobrado trabalho, empreendermos este projeto da descentralização. E culminou com a aprovação na Assembleia da República da Lei Quadro da Descentralização, tendo a montante dessa decisão um acordo político celebrado entre o Governo e o principal partido da oposição, o Partido Social Democrata, e que foi celebrado a 18 de abril de 2018, onde foi consolidado conjunto de princípios, parâmetros essenciais a prosseguir. Na sequência desse acordo político, continuou-se com mais intensidade o trabalho que vinha sendo desenvolvido, com grupos de trabalho que fizeram a sua missão com o Governo, com a Assembleia da República, com os grupos parlamentares, todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, com o Presidente da República, com os órgãos de soberania, portanto, de modo a construir-se soluções políticas que servissem o mais amplo possível denominador comum que preocupa as autarquias portuguesas. Isso foi feito. Eu tive o encargo de coordenar as equipas da ANMP
que se sentaram à mesa das negociações e, passo a passo, foi alcançado a aprovação pela Assembleia da República da Lei Quadro da Descentralização. Também foi alcançada uma outra componente muito importante, que foi a revisão da Lei das Finanças Locais. E foi alcançada uma lei estruturante para as autarquias, que é a Lei Quadro dos Dirigentes, a atualização de atribuições e competências dos dirigentes das autarquias locais, do poder local democrático. Tal como foi consensualizado, criaram-se equipas para, na especialidade, desenvolverem as componentes, os diversos itens, os capítulos da Lei Quadro da Descentralização, para a publicação, a aprovação e publicação dos decretos setoriais que, na especialidade, desenvolvem, estruturam o que é essencial para que se efetive a descentralização. Do ponto de vista prático, reclamamos, e foi atendido, estabelecer-se um procedimento progressivo, sendo que tem como linha vermelha, e alerta para isso, que no dia 1 de janeiro de 2021 aconteça o que acontecer, a lei entra em vigor, em pleno, e na sua universalidade, e sem nenhuma cláusula que nos habilite a fazer reversão, ou a fazer marcha atrás, ou a fugir para a frente, para o lado ou para baixo. Este é um dado muito importante para aquilo que hoje se discute. No dia 1 de janeiro de 2021, o processo arranca, esteja como estiver. Por nosso impulso, foi criado um período transitório, que é este em que nos encontramos, em que é concedido aos órgãos autárquicos de cada autarquia resolver se querem avançar já, ou se preferem avançar no ano de 2020, ou se querem ficar à espera para o dia 1 de janeiro de 2021, onde já não têm poder de decisão nenhum. Daí, cumpre, ponto final, parágrafo. Este processo transitório é de grande importância para nós. O conjunto de diplomas que hoje estão agendados para a Assembleia Municipal são os que estão publicados, ou melhor, os que estavam publicados à data da convocatória, porque hoje foram publicados o Diário da República mais 4, os dois de saúde, cultura, educação e saúde animal. Os demais ainda já estão consensualizados, mas não estão publicados e, portanto, teremos de aguardar. E os que hoje foram publicados no Diário da República têm datas para se analisarem subsequentemente nos termos em que cada um deles estipula. Portanto, vou confinar-me aos 11 diplomas que foram agendados pela sua importância e características. Gostaria de acrescentar, no quadro geral deste nosso trabalho e do que foi publicado, que, reportando-me aos dados do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, editado pela Universidade do Minho e reportado a 2017, nós temos no todo nacional que o peso da receita municipal no total da receita pública é, na União Europeia, 24,3%. É, em Portugal, 14,2%. O peso médio da despesa municipal na totalidade da despesa pública é, na União Europeia, 23,8%, em Portugal, 12,6%. O volume de investimento autárquico relativamente ao investimento público total, repito, reportado ao ano económico de 2017, é o peso do investimento público, o volume do investimento público sobre o investimento público autárquico sobre o investimento público total é, na União Europeia, 36,1% e em Portugal 52%. Se nós, ao mesmo tempo, tivermos em conta aquilo que aparece noticiado nos jornais, infelizmente com demasiada frequência, porque a notícia tem fundamento, é que há serviços essenciais do Estado que, ao longo dos tempos, em geral tem-se referido que é por impulso da Troika, por determinação da Troika, por esse tipo de contingências, alguma parte será, mas outras seguramente não o são. Vejamos, há concelhos no nosso país, e mesmo no município de Coimbra, aqui na nossa cidade, onde se observaram, depois da privatização dos Correios, que há estações de correio que foram encerradas.
Mas há municípios no nosso país, mais de 50 já, a confirmar-se, a consolidar-se, o que há poucos dias foi tornado público pela empresa que gera o Serviço Postal Universal, que não têm, há municípios que não têm uma única estação ou posto de correios. Há mais de um século que o Serviço Postal Universal é, em Portugal, um serviço confiável, eficaz e rentável. Não se vê nenhuma justificação para que isso aconteça com o fecho de estações de correios num município por inteiro. É inaceitável. Houve encerramento de postos médicos, de serviços, de várias características. Houve caminhos absolutamente perigosos, que foi a outsourcização de funções essenciais do Estado, em que o Estado, por essa via, se incapacitou de desempenhar as missões essenciais. E como é sabido, em Portugal e noutros territórios do mundo, sempre que o Estado se esquece da aproximação aos cidadãos, os cidadãos esquecem-se do Estado e passam a olhar para ele como uma entidade apenas de mero cobrador de impostos, e o Estado perde a sua essência. E isso é altamente perigoso para a democracia. É neste quadro que o trabalho desenvolvido, gradual, reafirmo, tratado ao detalhe sobre cada uma das matérias que foram definidas na Lei Quadro da Descentralização e que vêm sendo publicados e que então estabelecem uma cláusula de salvaguarda para os municípios que não quiserem avançar já, podem adiar. Mas eu sublinho outra vez que a linha vermelha é 1 de janeiro de 2021. Uma outra componente relevante e que temos ouvido frequentemente como um dos handicaps, uma das dúvidas que existem, tem a ver com o financiamento do processo. Sejamos claros. Dos 11 decretos-lei setoriais que estão publicados na Lei da República e agendados para a decisão de hoje, e portanto é um a um, mas cada um deles tem as suas especificidades próprias, não trazem impacto financeiro para os municípios. Alguns até permitem a rentabilização de alguma forma de receitas a benefício dos municípios. Um que tenho ouvido mais frequentemente tem a ver com o das vias de comunicação. Provavelmente não está a ser lido ou interpretado como deve ser interpretado, porque é o que lá está. É que as vias de comunicação, nos termos em que foram aceitos, foi observado pela ANMP e o que está escrito foi consensualizado por unanimidade no Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. É de salvaguarda dos municípios de encargos que já, noutras ocasiões, tinham tentado impingir. Claro que a Administração Central, e esta dinâmica é conhecida, há sempre o intento de despejar para as costas das autarquias aquilo que têm dificuldade em realizar ou dá muito trabalho e não estão para aí virados. Objetivamente isto se tem constatado, incluindo na rede viária. Ora, o decreto setorial que está publicado sobre esta área, sobre as vias de comunicação, salvaguarda as autarquias na medida em que atribui funções, por exemplo, sobre a publicidade nas estradas nacionais, e as respectivas taxas, as receitas provenientes das respectivas taxas, atribui às autarquias o licenciamento de acessos das propriedades privadas às estradas nacionais. Esse licenciamento passa para as autarquias, mas as autarquias, quanto à manutenção e à dominialidade, ficam com o poder de decidir se querem ou não e quando querem assinar o contrato específico da mutação dominial para que as coisas não sejam feitas de supetão, como já em várias ocasiões, desde 25 de Abril, foi tentado. E, portanto, sublinho que, no caso das vias de comunicação, um dos medos que é frequentemente apontado, eu devo dizer também que não foi aceite a proposta que vinha da Administração Central, porque o valor que dava por quilómetro, que atribuía por quilómetro a essa nova função, não era sequer suficiente para suportar os gastos com a sinalização horizontal, não é, para a requalificação. Então, o decreto setorial que está publicado protege-nos desse intento e neutraliza o que está na lei do Plano Rodoviário Nacional, onde se determina que, uma vez desclassificada uma estrada nacional, o município tem de ficar com ela. Temos tido litigâncias, obviamente, a esse nível,
mas é aqui a primeira vez que conseguimos, por lei, suster um ímpeto que vinha sendo realizado e que muitas vezes tem acontecido quando há acidentes graves, que é o jogo do empurra. Veja-se que, no nosso caso aqui, Coimbra, foi municipalizada a Estrada Nacional 1, que atravessava, que é hoje a Avenida Fernão Magalhães, que não podia ter passeios, mas está salvaguardado no contrato de transferência a dominialidade da Ponte Santa Clara, por razões óbvias. A segurança, as vistorias, o controle tem de ser feito. É extremamente rigoroso e obriga a tecnicidades, a conhecimento, a especialidades muito próprias. E é a Junta Autónoma de Estradas, hoje a Infraestruturas de Portugal, que mantém a responsabilidade sobre aquele troço da estrada antiga Nacional 1. Mas na outra, na Fernão Magalhães, foi possível, a partir da municipalização da Estrada Nacional número 1, foi possível construir passeios. Muitos não se recordam, mas não havia, nas estradas nacionais não podia construir-se passeios. No licenciamento urbanístico das construções, o alinhamento era dado pela Junta Autónoma de Estradas e passou a ser dominialidade municipal e, portanto, teve a sequência normal, que na evolução de 25 anos ou 30 anos está à vista. Esta componente do financiamento noutras áreas, nas que estão em cima da mesa, nós temos necessidade de tomar conta da gestão do Rio Mondego. Lembro que para fazermos a operação de desassoreamento, para fazermos a operação que agora está a arrancar dos muros da margem direita e também do Parque Manuel Braga, levamos anos a conseguir as licenças, as autorizações, os pareceres das entidades que têm a jurisdição sobre o Rio Mondego. Por esta legislação da descentralização, nós assumimos o risco e a responsabilidade das intervenções na área urbana. Na área da saúde, não estando isto hoje presente, mas não deixo de lembrar que a Assembleia Municipal aprovou uma moção e a Câmara também, muitos se empenharam nisso, em que é necessário um novo centro de saúde de Taveiro, ou melhor, uma extensão de saúde em Taveiro. Existe em Taveiro a Casa da Criança. A Casa da Criança que foi da Junta de Província da Beira Litoral. Mas depois, pelo tempo, foi registada e entrou no ativo patrimonial do Estado. Está fechada. A quinta pequenina está abandonada e nós precisamos daquelas instalações para instalar lá uma extensão de saúde de Taveiro, porque ela está em instalações atualmente absolutamente precárias e inaceitáveis. Existe património no nosso concelho, no nosso município, que está do Estado, património público do Estado, que está abandonado. Eu daria o exemplo mais vistoso, mas não é o único. Santa Clara a Nova. Mediante um projeto, uma ideia, um estudo que não se exige tenha profundidade total, a Câmara Municipal tem poderes para requerer ao Estado a passagem da dominialidade desse património para lhe dar um destino e tem-se responsabilizar, obviamente, pelo destino que lhe vai dar. Mas pode torná-lo ativo e ele deixa de estar ao abandono. Nós teremos na área da saúde outras componentes que são relevantes. Vejamos há quanto tempo foi aprovado o projeto de construção, o financiamento do Centro de Saúde da Fernão Magalhães. Bom, mas ele continua a marinar. Não está avançada a obra. Porquê? Porque eventualmente o Estado, o Governo, o Orçamento de Estado, as finanças públicas, enfim, haverá várias razões, várias justificações, melhor dito, para que isso não ande. Mas continua-se a pagar milhares e milhares de euros em arrendamento de instalações e as condições de serviço à comunidade são insuficientes. Este foi o parâmetro, o padrão global em que nos empenhamos para podermos avançar no processo de descentralização. Como ambição de assumirmos, como parte do Estado que somos, há quem não pense assim, mas a meu ver está errado, como parte do Estado que somos, perante a inoperância de serviços públicos da Administração Central, assumimos afrontar os centralistas e apresentar a nossa responsabilidade em cima da mesa para assumirmos o desafio de ajudarmos a resolver estes problemas que variam de terra para terra, de município para município, não há homogeneidade. Um outro componente que tivemos em conta neste processo da discussão da Lei Quadro da Descentralização é que dos 22 diplomas, ou 23, que foram consensualizados, são todos membros, só falta um. O que acontece é que, se fizermos o puzzle das atribuições que temos em cima da mesa, por áreas, por matérias, por especialidade, nós temos pelo menos 5 municípios no país
que já desempenham essas funções, para além do que está possibilitado na lei em vigor, nas atribuições e competências das autarquias. Claro que isso é feito por bondade, é o estado de necessidade que impele que alguns dos nossos pares assumam responsabilidades que vão para além daquilo que está permitido, fixado, determinado na lei. Apenas para dar alguns exemplos para não ferir suscetibilidades. Não há nenhuma lei que proteja uma Câmara Municipal ou um Presidente de Câmara, uma autarquia municipal ou outra, ou de freguesia, dado que a das regiões ainda não existe, só na Constituição. Não há nenhuma autarquia que tenha poderes para pegar nos seus concidadãos e oferecer-lhes uma viagem a Cuba para um tratamento médico. Não há. Não há nenhuma lei que proteja aquilo que em algum sítio se faz, que é a aquisição de cadeiras para os dentistas. Não há. Mas há municípios que já têm isso. Ou seja, pelo estado de necessidade, há partes do nosso território onde, pelo estado de necessidade, e tenho convicção profunda que é por isso apenas, não é por eleitoralismo, não é por outra coisa, é o estado de necessidade. Os autarcas, nós temos aqui, a porta está sempre aberta, que acabam por se ver impelidos, quase coagidos, mas sobretudo impulsionados a assumir responsabilidades próprias que vão para além daquilo que é admissível. Aliás, já hoje, quantas vezes eu ouvi perguntarem-me, então e o Sr. José Falcão, quando é que eles fazem obras naquilo? Está uma desgraça. É verdade. Só será possível a partir deste decreto setorial da descentralização no âmbito da saúde, da educação. E como estas, há outras componentes que nos preocupam. É que o desenvolvimento do país continua a ser feito deste modo, aleatório, com metodologias de pesca à linha. A lei quadro da descentralização é universal para todos, trata todos os municípios por igual, seja qual for a cor política da governação, seja qual for a distância à capital, todos são tratados do mesmo modo, porque é fixado na lei e não em acordos, projetos piloto e outros que há por aí e que depois são geridos de feição. Uma outra componente para a qual não deixo daqui trazer uma referência especial é que a Lei Quadro determinou a revogação de artigos de leis estruturantes, designadamente para nós a 75/2013. Ao ter revogado esses artigos, há contratos, mesmo contratos interadministrativos, que ficam em terra de ninguém, enquanto não entrar em vigor, enquanto não aceitarmos exercer as competências transferidas ao abrigo deste processo, incluindo acordos interadministrativos, seja com as câmaras municipais, seja com as juntas de freguesia. E acresce uma preocupação, e eu compreendo, eu também a tenho, sobre o financiamento. Em áreas tão importantes como a saúde, a educação e a cultura, que é preciso definir quanto custa e quem paga e como é pago. E os direitos laborais que estão consolidados e o que é que acontece às pessoas que hoje trabalham nesses setores, que têm de ser respeitados. No nosso entendimento, nós estamos em Coimbra em condições de acolher todas. Eu conheço os projetos de diploma, tal como conheço os publicados. Estamos em condições de assumir todas. No momento em que seja dada a luz verde, teremos de avançar com a estruturação orgânica da Câmara, naturalmente, teremos que mexer nos quadros de pessoal, obviamente, teremos de fazer uma revisão orçamental, claro. O que está convencionado sobre esta parte é que, à partida, as dotações ministeriais, dado que foi chumbado o artigo 69 da Lei do Orçamento de Estado para 2019, as atribuições, as dotações orçamentais previstas em cada um dos setores para o respectivo Ministério, passa a ser transferido, não através daquele fundo que foi chumbado, o fundo da descentralização, mas diretamente para os respectivos municípios, segundo critérios que estamos a debater com o Governo e que serão plasmados no Decreto-Lei de Execução Orçamental do Orçamento de Estado de 2019, com o compromisso para 2020, e foi isso que foi concebido, disso já ser especificamente tratado. Porque é que precisamos de fazer este caminho? É que, do ponto de vista financeiro, pode haver, às vezes, contas certas, outras vezes nem tanto. Dos dados que temos conhecido até agora, e é uma matéria que nos preocupa, e continuamos a aprofundar e a estudar documentadamente,
é que há áreas do Estado que têm, por virtude ou não virtude do processo pós-Troika ou durante a Troika, têm recorrido à outsourcização. E há, no nosso entendimento, aquilo que observamos, há muitas prestações de serviços, muitas que não são contratos de pessoal, mas há intermediados por empresas, a compra de serviços a empresas e que não estão na contabilidade pública na rubrica própria. Portanto, este processo, no caso da saúde e da educação, onde se detectam com maior incidência, é matéria que vamos tratar à parte e com a documentação obrigatória, por razões óbvias. Tirando essas, nas outras áreas, nas 11 que hoje estão agendadas, não é previsível a necessidade de mobilidade forçada de serviços da administração pública central para a local. Embora, no meu entendimento, na revisão do quadro do pessoal da Câmara Municipal de Coimbra, entenda como conveniente, mas é matéria que apresentaremos em sequência do trabalho de hoje, criar condições para acolher os funcionários trabalhadores que estão nas áreas que são descentralizadas, para os acolhermos nos quadros da Câmara Municipal de Coimbra. Os que queiram vir, porque depois há direitos próprios que nós respeitamos. Aqui chegados, Sr. Presidente e Srs. Deputados, há uma outra componente que gostaria de aqui referenciar. Desta panóplia de diplomas, há 3, 4 que são, que implicam uma votação diferente, uma decisão diferente, um entendimento diferente. Os órgãos autárquicos têm poder para declinar o exercício de competências transferidas até amanhã, tem de ser carregado no site da Vigal para declinar. Mas há outras que estão no mesmo diploma também. Há diplomas que têm as duas componentes, transferência para os municípios e transferência para as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Sobre, mesmo que seja do mesmo diploma, a transferência de competências para as CIM, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, no nosso caso a região de Coimbra, da região de Coimbra, precisa de uma deliberação positiva, isto é, acordo prévio favorável para que a comunidade intermunicipal possa desenvolver essa transferência. Se não acontecer isso, a comunidade intermunicipal fica sem poder exercer e, obviamente, que os serviços da administração central ficarão todos contentes porque continuam a fazer o mesmo. Detalhe. É público que, através da nossa comunidade intermunicipal e de outras, tem havido operações, que aliás eu próprio tenho apoiado, de promoção da nossa região no estrangeiro. Isso será possível, só é formalmente, plenamente possível, a partir da decisão hoje tomada. Até aqui tem-se feito, incluindo com financiamentos de fundos europeus, mas diria, para não ir mais longe, no fio da navalha das atribuições próprias que estão consignadas. Operações de captação de investimento é a mesma coisa. E, portanto, há estas da proteção civil, várias, que passa pela mesma característica. O exercício está pendente do acordo prévio e favorável. E mais, por unanimidade de todos os municípios que integram a comunidade intermunicipal. Já houve 2 municípios que haviam deliberado logo no primeiro impulso rejeitar o acordo prévio favorável à CIMA, feito entender com detalhe as implicações e as consequências, e porque tem de ser por unanimidade, é uma decisão de grande responsabilidade e podemos estar a prejudicar municípios de outras só porque naquela, em especial, para nós não convém muito. Portanto, eu apelava a que o acordo prévio favorável fosse dado para a sua plenitude dos diplomas que têm atribuições para a CIM, Comunidade Intermunicipal, poder desenvolver. E em especial porque, também, além de outras componentes, foi renegociado com Bruxelas a revisão do Portugal 2020, portanto, o período de programação que está a decorrer, e face às regras que estão criadas na reprogramação de Portugal 2020, houve aumento de dotações, mas para mobilizar esses fundos europeus a benefício das nossas comunidades, tem de estar-nos conformes, sob pena de ser nulo ou dar lugar à reposição, a reintegrações financeiras dessas operações, desse dinheiro de fundos europeus que aí seja aplicado. Depois há a parte que refere à proteção civil,
que, como todos sabemos, quando começa um fogo ou uma situação de catástrofe, ela não escolhe territórios nem respeita fronteiras territoriais, incluindo ao nível dos municípios. E na proteção civil, por exemplo, a aquisição de determinado tipo de equipamentos pesados que servem, que são precisos, ocorre uma autoescada que tenha um braço, uma lança, um comprimento suficiente, uma capacidade suficiente para intervir em situações que todos conhecemos e que existem, pode ser útil considerar que ela, sendo precisa esporadicamente num sítio ou noutro, o mais racional é que ela seja usada num território mais largo, porque felizmente tem sido raro necessitar-se de autoescada com uma lança maior do que a nossa, que temos hoje, mas é capaz de ser mais racional adquirir-se um equipamento dessa natureza, que é muito caro, para pôr ao serviço de vários municípios, através da comunidade intermunicipal. Procurei dar exemplos práticos do que temos em presença. Risco que temos dos 11 diplomas, do ponto de vista financeiro, de tudo o que tenho lido, e tenho procurado ler tudo, ou praticamente tudo, não vejo matéria ou motivo que nos possa preocupar. Antes, pelo contrário. Entendo, e aceitem que eu diga deste modo, que é importante para Coimbra assumir em pleno as competências e atribuições que advêm deste processo de centralização nos 11 diplomas que hoje são propostos formalmente para a CISA. E assumir o mais rapidamente possível. Tanto mais, e estou a concluir, que por nosso impulso também, a Assembleia da República acolheu a ideia de criar uma comissão independente para a descentralização. A comissão está constituída e tem estado a trabalhar, eu tenho acompanhado os trabalhos na qualidade de observador. Acontece que essa comissão tem como missão acompanhar o processo em curso da descentralização, analisar e propor à Assembleia da República e ao Governo aperfeiçoamentos, via Assembleia da República ao Governo, aperfeiçoamentos aos diplomas que se mostrem necessários, mediante casos concretos, casos de estudo que justifiquem a atualização dos decretos setoriais, e o Governo aceitou este princípio, e também pode agradar a alguns, não agradará a toda a gente, nunca há nada, não é universal este conceito, mas a Comissão tem também como missão preparar estudos que permitam o arranque do processo de discussão da regionalização. Esta é que é uma questão eminentemente política. Do meu ponto de vista, depois dos resultados do referendo realizado sobre a descentralização, é importante construir soluções políticas que façam acolher de novo condições favoráveis à discussão e à aceitação em referendo da regionalização. A estratégia seguida é, não tendo vingado, por motivos vários, a regionalização a partir de cima para baixo, conforme foi intentada no referendo anterior, é agora impulsioná-la de baixo para cima, do território municipal e do território autárquico, melhor dito, para a organização do Estado num novo patamar que a Constituição protege e que merece cumprir o seu dever e que isso justifica para o desenvolvimento harmonioso do território. Essa comissão, é sabida, é presidida pelo engenheiro João Cravinho, integra o Dr. Alberto João Jardim, o João Ferrão, Carmona Rodrigues, Adriano Pimpão, Helena Pinto e António Fontainhas Fernandes. Foram pessoas escolhidas pela Assembleia da República, têm qualidade reconhecida para desempenho da função e estamos a trabalhar conjugadamente para, neste período transitório, que tem que ser desenvolvido em vários municípios, não se considera o pleno, obviamente, mas no maior número possível, porque temos esta salvaguarda do compromisso político com a segurança razoável de que o que estiver menos perfeito no quadro legislativo que está publicado é alterado de modo a que, atempadamente, isto é, antes de 1 de janeiro de 2021, as coisas estejam consolidadas. Essa é a razão porque tenho várias vezes dito que é indispensável que este processo corra bem, que não tenhamos medo de assumir os riscos, porque estamos a fazer para beneficiar as pessoas que estão mais próximo
das nossas responsabilidades, das nossas terras e das nossas funções. Muito obrigado.